Infelizmente, se tem um jogador que a gente pode falar que essa derrota se passou bastante, tem a ver com o João Vitor. O João Vitor, ele fez a pior partida dele com a camisa do Vasco da Gama. É incrível, incrível e triste ao mesmo tempo como o João Vitor individualmente foi muito mal no Vasco como o Vasco sofre. Isso tudo tem a ver, e aí eu vou logo para a parte coletiva, com o trabalho do Carille. Tudo tem a ver com isso. Porque é muito estranho ver o Vasco jogar dentro de campo e como essa equipe é desajustada. Como essa equipe não sabe marcar pressão junto, como essa equipe coletivamente ela é muito mais irresponsável do que deveria ser. Toda hora um volante, por exemplo, hoje o Jair, ele jogou como volante central, digamos assim, o Matheus Carvalho um pouco mais na esquerda, ali mais na linha dele também, e o Tietchan na direita mais avançado. Cara, a forma como o Vasco pressiona o Corinthians é uma forma completamente bagunçada e desorganizada. O Jair vai saltar a linha, ninguém salta com ele. Quando o Cocão salta, ninguém salta com ele. Então o que isso acontece? Toda hora tem um jogador do Corinthians entre as linhas livre para fazer a transição. E o que mais me deixa espantado dessa falta de coletividade, dessa falta de organização do time do Fábio Carille, é justamente porque o Corinthians hoje, gente, não fez força para ganhar do Vasco. O Corinthians é uma equipe que perdeu para o Huracan dentro de casa aí na Copa Sul-Americana. Tudo bem, é o campeão paulista, é um time que tem jogadores muito mais qualificados, digamos assim, do que o Vasco da Gama, tem um elenco melhor do que o do Vasco da Gama, mas, cara, o Corinthians hoje estava sem o Hugo e estava sem o Garro, que é seu principal organizador, e o Corinthians deitou e rolou quando quis. E quando quis mesmo, porque se quisesse durante o jogo inteiro, cara, a chance do Vasco tomar uma goleada histórica hoje do Corinthians era muito grande. Titulares do Vasco em algumas vezes ou diversas vezes. Esse time que foi a campo contra o Corinthians não é um time horroroso. É um time que, na minha visão, foi mal treinado. Ou ele foi mal preparado. Porque você quer poupar, não tem problema. Você pode poupar, sem problema. Mas poupa tendo ideia de jogo, inclusive com as 8 trocas que você fez. Você quer poupar? Você quer traçar essa estratégia? Minha estratégia é foco na Copa Sul-Americana. E isso aqui também vai uma crítica à diretoria no sentido de: é uma estratégia? É o foco na Sul-Americana? Beleza, mas se garante dentro do campo. Se defende dentro do campo. Confia no teu trabalho. Porque tirar 8 jogadores, qualquer time do mundo, sofreria se trocasse 8 jogadores titulares para poder jogar um jogo. Ainda mais contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Para você fazer isso, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Você tem que ter uma equipe muito bem ajustada, muito bem organizada. E o que a gente viu hoje foi uma água. O lado direito do Vasco hoje inexistiu. O Tietchan, eu não sei se o Tietchan foi volante, se o Tietchan foi ponta direita, se o Tietchan foi meia direita. O Ryan, ele não é a camisa 9. Ele não é a camisa 9. Isso fica também de exemplo para muita gente. Ah, bota o Verratti no banco, deixa o Ryan. O Vasco não sabe jogar sem o Verratti. O Vasco não tem ideia de jogo sem o Verratti. O João Vitor hoje, repito, fez um jogo terrível. Isso, gente, que eu tô falando aqui, é só pra gente não ficar batendo na tecla de que tudo é treinador. Porque nem tudo é treinador não, tá? Nem tudo é treinador, não. E é por isso que eu vou colocar aí para vocês ouvirem a entrevista do Verratti, para a gente ouvir de novo. Porque ele fala muito bem. Fala muito bem. Falta muita vergonha na cara. Jogar ali, isso tem que acontecer. O que não pode acontecer é um vexame como aconteceu hoje. E que tudo bem, o Verratti é até legal com o Carille de falar que não é culpa do treinador. Mas é culpa do treinador também. É culpa do treinador, sim. Porque, assim, eu critico os atletas aqui e que tem que ser criticado. Já falei aqui sobre o João Vitor, sobre o Tietchan, sobre o Piton, sobre o Pumita, sobre o Ryan, o Lote. Já falei sobre todo mundo. Todo mundo. Até o Léo Jardim hoje, na minha visão, foi mal também, em alguns lances. Então, assim, criticar os atletas não pode apagar o que o Carille tem feito. Porque se você precisa mesclar o grupo, se você precisa ter um planejamento de futebol em que você vai usar 18, 20 jogadores, 23 jogadores, cara, tem que estar todo mundo coerente com o trabalho. E o Vasco é uma equipe sem coerência. É completamente sem coerência. É uma equipe que hoje está completamente desorganizada. E foi o que eu falei aqui no início da live. O Carille, quando ele veio para o Vasco, você vai fazer uma análise. Quem é o Carille? Ponto positivo. Monta boas defesas. Esse ponto não existe no Vasco. O Vasco tomou 9 gols nos últimos 3 jogos. Um contra o Santos, 3 contra o Melgar, depois de ter entregado o jogo, e 5 contra o Corinthians. 5. O Vasco tomou 5 gols hoje. Pode ter valido, pode não ter valido, 3 valendo e 2 sem valer. Mas tomou.
Tomou. Em lambança, em bobeira, em gol contra, de todas as maneiras. De todas as maneiras. Então, como é que você sustenta um trabalho? Você tem que se defender. E o cara, ele não se defende. Nem dentro de campo e nem mesmo nas decisões que ele tem que mostrar o seguinte: vou tomar essa decisão, vou trocar 8 jogadores, mas meu time tem coerência. Meu time é bem treinado. Meu time é organizado. Alguém acreditava que o Vasco poderia vencer o Corinthians hoje em São Paulo com o time reserva? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas é aquela velha história do futebol. É tudo da forma que acontece. E eu falei isso ontem, estive lá no Papo Casaca, lá com o pessoal do podcast. E aí, Pedrosa, o que você espera do Carille? Eu falei exatamente isso. Ele pode até poupar, pode até perder. Mas como é a forma que ele está perdendo esses jogos? Como é a forma que as coisas têm acontecido? Que recebeu os reforços, que teve pré-temporada, que teve intertemporada. A gente não pode apagar o fato de que o Carille está deixando a desejar. Com todas as pontuações aqui, individualmente, dos atletas que devem muito e devem jogar mais, tem que jogar mais, o Carille é um cara que não está se protegendo. E é uma pena. É uma pena. Porque eu sou contra demissão de técnico com 3 meses de trabalho, com 4 meses de trabalho. O futebol, na minha cabeça, no que eu entendo como ideal, não funciona assim. Só que, cara, se não se proteger, não tem como defender continuidade de trabalho. Não tem como. E aí eu vou até, no sentido da informação aqui, pelo que eu estou falando, perguntei para uma fonte, e aí, alguma chance de cair? A fonte falou, cara, acredito que não, mas pode ter certeza que os 2 últimos jogos, os 2 próximos jogos, contra o Puerto Cabedelo, que é uma obrigação do Vasco ganhar, não é só ganhar, é ganhar e ganhar bem, ganhar e fazer saldo dentro de São Januário. Eu tenho certeza que mesmo depois desse vexame, com um bando de torcedor do Vasco lá em São Paulo, como sempre apoiando, tenho certeza que São Januário na terça-feira vai estar lotado e tem o Sport, se eu não me engano, é o próximo jogo, que é um jogo um pouco mais difícil de Campeonato Brasileiro, mas que você tem uma obrigação de ganhar também. Obrigação. Tem que apresentar futebol, cara. Já passou do resultado. A prova final vão ser esses 2 jogos. Sem dúvida. Mas já passou do resultado. Já passou da história de apenas os 3 pontos. Tem que acontecer nos últimos 25 anos, não é culpa sua, não. Mas o que aconteceu hoje, Vasco Corinthians, segunda rodada, Campeonato Brasileiro, 2025, é culpa sua, sim. Não fuja dessa responsabilidade. Não fuja, porque fica muito feio. Assim, fica muito feio e começa a aparecer subterfúgio, colocando a culpa de um trabalho ruim que está sendo feito nos problemas do Vasco anteriormente. Assim não funciona. Não funciona, tá? Então vou falar novamente, tá? Vou falar novamente. Eu sou um cara que eu lamento muito, muito, quando um técnico inicia seu trabalho, faz pré-temporada, monta elenco, tem decisões dentro desse elenco montado, ganha jogadores para montar esse elenco. Gente, o time do Vasco não é ruim. Não é ruim. E ele mesmo admite isso, mesmo na resposta atravessada que ele deu ao Lineker, de que ele não precisa de reforço. Eu acho que precisa? Acho que precisa. Mas não é agora, é no meio do ano. Para agora, ele tem um elenco suficiente para aguentar até o meio do ano, jogando futebol. Não tomando de 5 do Corinthians. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa analisando tudo que foi esse vexame na Neoquímica Arena e o Vasco continua sem vencer a equipe do Corinthians em São Paulo. O Vasco fez uma partida, digamos assim, como é que eu vou explicar para vocês o que o Vasco não fez, né? O Vasco não jogou, essa que é a pura verdade. O Vasco foi facilmente dominado pela equipe do Corinthians. O Memphis Depay detonou com a defesa do Vasco. Ele e o Roberto humilharam o João Vitor e o Lucas Freitas, né? E não só eles, né? Mas Léo Jardim também foi mal demais. Lucas Piton, mal. Pumita, inexistente, como mesmo disse o Lucas Pedrosa. E você busca salvar alguém, mas não tem como salvar.
Porque exatamente corrobora com o que eu falei com vocês agora. Não teve jogo por parte do Vasco. O Vasco foi muito mal. O Vasco não teve, assim, aquele sentimento de, pô, dá para ganhar. Pô, o Vasco podia ter saído ali com a vitória. Não teve isso. E a torcida agora aguarda, né, com muito desânimo, podemos dizer assim, pela partida de terça-feira, para ver novamente o Fábio Carille no comando técnico. E como disse ali, né, segundo informações, o Vasco tá ali no limite. Se o Fábio Carille não vencer pelo menos um desses jogos, eu acho que fica um clima insustentável, né, seja com Puerto Cabello, né, Cabello, ou até mesmo com o Sport. Se não vencer, a tendência é que ele rode. E o Pedrinho tomou essa decisão. A decisão está tomada. Se caso não vencer, fora. Então, Fábio Carille pode estar com dias contados na equipe do Vasco. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!